Sextou! E aí, galera, está começando mais um Sextou aqui pela Univale FM e Univale TV. Obrigada a você que está com a gente nesse momento que é reservado na nossa semana para música autoral catarinense. Esse é aquele momento que a gente conhece alguns dos artistas que fazem música de qualidade aqui no nosso estado. E hoje é um programa muito especial, porque depois de muitas tratativas de agenda, muita correria, a gente conseguiu trazer ele pela primeira vez aqui no programa. Eu estou falando dele, Vitor Pradella. Muito obrigada pela presença, uma satisfação conversar contigo, tudo bem? Obrigado, Kátia, pela presença, obrigado pelo convite, pela presença. Presença também, né? Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui com você. A gente está muito feliz também em poder apresentar esse novo trabalho para nossa audiência da Univale FM e da Univale TV. Eu vou apresentar o Vitor Pradella, ele vem de Floripa hoje para o programa e como ele mesmo se define, ele é um cara que costuma enxergar beleza na simplicidade da vida. As músicas dele são um reflexo da gratidão que ele costuma cultivar no dia a dia. Ele representa a música autoral catarinense com muito talento e autenticidade. Ele é um dos fundadores da Silver Tape Studio em Balneário Camboriú, o que fez dele um exímio produtor e arranjador. Isso contribuiu muito para essa carreira e esse lançamento que ele está trazendo hoje para a gente. Na sua carreira solo, ele explora influências do folk e da música brasileira, com milhões de reproduções nas plataformas de streaming e um público bastante fiel lá no YouTube também. Hoje ele chega no programa lançando o seu novo álbum, intitulado Do Mato e da Estrada, e nós vamos conhecer tudo sobre esse trabalho, mas também saber um pouco mais da carreira. Vamos aproveitar o Vitor aqui no programa de hoje e, é claro, com músicas ao vivo, versões especiais aqui no Sextou. Vitor, você começou a sua jornada muito cedo, aos 8 anos, o teu contato com a música começou, um violão que teu pai te deu. Conta um pouquinho pra gente dessa história e das memórias que você tem dessa época. Pois é, eu sou nascido e criado no interior do Paraná. E cidade do interior, criado solto, vivendo no meio da rua e muito contato com a natureza, né? Minha avó morava no sítio, então a gente tinha sempre esse lado. E aí lá na frente a gente chega no Do Mato, do nome do disco. E meu pai é um grande entusiasta da música. Eu cresci com meu pai tocando. Meu pai era aquele cara que nos churrascos estava sempre na rodinha de violão, tocando violão. E em casa sempre com muito cuidado, na coleção de discos, cassete, tinha tudo em casa. E as minhas primeiras memórias musicais estão associadas a isso, assim, da gente copiando os LPs nos 3 em 1 para fita cassete, entrando na caminhonete do meu pai, indo pro meio do mato pescar, tomar banho de rio. E então a música entrou na minha vida desse jeito, com o meu pai, minha grande influência, assim, a grande porta de entrada na música da minha vida. Algumas das minhas bandas preferidas são as bandas que meu pai me apresentou, né? Quando eu comecei a tocar e montar banda, e a molecada tava descobrindo Rolling Stones, Purple, The Who e Beatles e coisas, eram as bandas que meu pai já tinha me apresentado. Então a música começou assim. Que e aí legal. com 8 anos ativamente é que eu comecei a tocar violão mesmo. E teu pai sempre te incentivou a seguir nesse caminho e se aperfeiçoar cada vez mais? Muito. Na verdade, meu pai, é porque, apesar do meu pai ser um grande entusiasta, meu pai teve banda, eu tenho uma gravação de cassete de 1967 da banda do meu pai lá em casa, mas meu pai, pouco antes de casar, resolveu não seguir carreira e aquele esquema, se mudou para São Paulo muito novo, levou um irmão, trabalhando desde muito cedo, veio de família muito humilde. Então, não, tem que trabalhar, fazer faculdade e tal, aquela coisa. E aí resolveu não seguir carreira na música. Então eu tinha músicos, além do meu pai, outros músicos na família, mas ninguém vivia disso, ninguém pagava a conta com isso. Então você cresce ouvindo que música não dá dinheiro, que viver de música é difícil. Mas na verdade ninguém de fato tinha tentado, eu acho. Mas em contrapartida, meu pai sempre foi um grande incentivador. Né? Eu lembro que quando eu falei, não, eu vou pensar em aquela fase 16, saindo da escola, sem saber o que fazer faculdade, será, isso, aquilo, meu pai falou, vai fazer faculdade de música, né? Já que quer fazer faculdade, vai fazer faculdade de música. Então meu pai sempre foi um grande incentivador, com certeza. E Santa Catarina, como é que apareceu nessa história lá do interior do Paraná? Como é que tu veio parar aqui? Então, foi uma junção de duas coisas. Primeiro, dessa ideia louca de querer fazer qualquer faculdade. E eu, na verdade, não sabia muito o que fazer, mas eu gostava muito, sempre gostei muito de bicho e não tinha medo das coisas. E lá em casa, minha mãe e minha avó sempre falavam assim, era aquele cara que pegava cobra, aranha e levava para casa para tentar criar em casa, sabe? E aí eu pensei, cara, será que eu faço alguma coisa relacionada com biologia? E eu gostava de mergulhar, e gostava de água e tal. E aí acabei chegando em Itajaí por causa da oceanografia. Que legal! Mas o estudo nunca foi pra mim. Então, com certeza, eu entrei no oceano aqui e tomei um susto que achei que ia ser diferente do que eu imaginava. Sim. Como várias pessoas.
E estando em Santa... E eu também tinha um lance que eu acho que eu queria sair de casa. Eu tava doido pra sair de casa. E hoje eu me dou super bem com a minha mãe, mas eu tava numa fase muito crítica, assim, de relacionamento em casa com a minha mãe. E aí eu acho que foi uma junção de duas coisas, assim. E aí acabei aqui. Aí no meu primeiro, segundo ano aqui, a música inevitavelmente estava sempre presente. E acabava me encontrando com os amigos que faziam som. Acabei começando a trabalhar com música por aqui e foi. E deu no que deu. Olha, muito legal porque ao longo de todos esses anos, você já tocou aí com grandes nomes, né? E é claro que não podemos deixar de citar Rodolfo Abrantes. E também já abriu para algumas bandas internacionais. E eu queria saber quais aprendizados você carrega de todas essas experiências. Hoje, já com mais experiência, com vários álbuns lançados. Mas especialmente dessa parceria, né? De quase uma década com o Rodolfo. Sim. O que isso representa para ti e para tua carreira? Então, o Rodolfo é um cara sensacional, assim, e super importante na minha carreira, né? Pessoal também, mas profissionalmente eu não tenho como falar da minha carreira sem falar do Rodolfo. Você me perguntou aqui em off, antes da gente começar a entrevista, quantos anos de carreira. Eu falei, eu considero carreira quando eu comecei a pagar as contas com isso. E foi nesse momento, já morando em Balneário, acabei conhecendo o Rodolfo por causa de alguns amigos em comum. E ele me convidou para tocar. Ele estava recém-mudado aqui, estava 2 anos, acho, morando aqui na região. Depois da saída conturbada dos Raimundos, montou Rodox, depois com a saída repentina também, que foi um projeto curto, ele se mudou para cá. E ele estava começando esse negócio da carreira solo dele. Então ele já tinha recém-lançado um disco e ele me convidou para tocar nesse momento. Então ali a coisa começou a acontecer. Isso era 2007, desculpa. Foi 2007 até 2016, foram 9 anos trabalhando juntos. Então é uma grande escola, meu Deus, assim, muitas coisas que eu converso com amigos que começaram do zero, vamos dizer assim, como eu comecei na música, mas eu estando associado com um cara que já não estava do zero, muito, muito longe disso, já estava lá na frente, na estrada, eu aprendi muito com ele, coisas que provavelmente eu demoraria muito mais tempo, bateria muito mais a cabeça para aprender, eu aprendi com o Rodolfo. Então é um cara muito, muito especial na minha vida, uma pessoa incrível, um cara super verdadeiro, assim, que vive realmente aquilo que acredita, né? Se move com aquilo que acredita, escreve sobre o que vive. E a música dele é muito verdadeira, assim, então é uma grande escola para mim. Que legal saber disso, porque agora a gente vai ouvir a primeira música do programa, que ela tá aí presente na Casa da Colina. Esse é um álbum ao vivo, lançado há 9 anos, inclusive, e intitulado A Casa da Colina, como eu comentei. O que te remete a esse trabalho antes da gente ouvir Alegria? Mais uma coisa, um evento muito especial na minha carreira, porque foi quando eu estava parando de tocar com o Rodolfo que eu escrevi essas canções. E eu escrevi elas na casa, que a gente chama carinhosamente de Casa da Colina. Eu acabei batizando esse trabalho com esse nome porque as músicas todas têm a relação com a própria casa. E ele marca a minha carreira porque eu saí de trabalhar já há muitos anos como guitarrista e músico de apoio, sideman, como a gente chama, para fazer meu primeiro trabalho autoral solo cantando, né? Que foi uma coisa que eu comecei a fazer despretensiosamente, fazia já desde novo, mas comecei a fazer isso, botar a cara na internet. E aí o YouTube foi uma porta assim de entrada nessa parada, e muita gente comentando, pô, que legal, gostei de te ouvir cantar, então eu resolvi dar as caras e colocar o meu primeiro trabalho autoral das minhas próprias canções no mundo, e é esse trabalho. Muito legal. Eu quero aproveitar e só pegar esse gancho rapidinho antes da gente ouvir a música, porque o Giba Mugen postou agora recente um vídeo falando, né, sobre o teu lançamento, e ele disse que há 10 anos tu era um cara que achava que não cantava. Tipo assim, como assim? Ele não cantava, gente. E essa descoberta foi realmente algo que tu não fazia sentido pra ti? Era só realmente guitarrista, músico de apoio, cantar não tava nos seus planos? Na verdade, até voltando um pouquinho, meu pai, falando sobre meu pai ser um grande incentivador da minha carreira, meu pai era um cara que sempre falava isso. Porque meu pai gosta muito de cantar e canta super bem. E ele falava assim, você é filho de canarinho, você não é filho de pardal, você tem que cantar também. Mas eu gostava de tocar, minha parada era a guitarra. O Giba e a Toca tem uma parte importante nisso. O Silvertape já existia. E eu tava com o Gabriel um dia numa tarde à toa no estúdio, e eu resolvi gravar uma música, uma versão de uma música, que é essa minha primeira aparição no Nossa Toca, que era um canal recém-começado. E o Giba ouviu essa gravação um dia lá no estúdio à toa, assim. Ele foi para alugar o estúdio para gravar, e aí o Gabriel mostrou essa gravação para ele e falou, mas quem tá cantando? Falou, o Vitor. Falou assim, como assim? O Vitor não sabia que ele cantava. E aí ele chegou para mim e falou, não, mas eu não canto realmente, né? Eu canto de brincadeira, assim, mas eu não sou cantor. Eu ainda hoje não me chamo de cantor, eu digo que eu canto.
Mas cantor são outras pessoas, né? Eu trabalho, por exemplo, como guitarrista do Mauro. O Mauro é cantor. E aí o Giba acabou me convidando para fazer essa aparição na Toca. Sunshine. E aí ela foi esse lance no YouTube também, que veio tipo assim, o Vitor não sabia que ele cantava. Eu falei, eu também não sabia. Que legal. E aí começou isso. E aí me deu forças para botar as caras e lançar o meu primeiro trabalho cantado. Perfeito. E agora a gente vai conferir se ele tem razão ou não, mas eu acho que ele é cantor, tá? Vitor Pradella aqui no Sextou com Alegria. Obrigado. Vamos lá. Que som é esse que eu ouvi ao acordar? Notei que ela já não está mais do meu lado. Não demorou pra me cegar a luz do dia quando abriu a cortina pra cumprimentar o sol. E quando percebi, ela já estava aqui. E eu sorri quando eu vi a alegria chegar e entrar pela porta da frente. E eu sorri, mal sabe ela a alegria que me traz e os sorrisos que ela pode me arrancar são todos dela, bela. São todos dela, bela. Vitor Pradella aqui no nosso Sextou, que privilégio, que coisa boa terminar a nossa semana com música de qualidade. E a tua carreira solo, Vitor, tem uma pegada bem entre o folk e a música brasileira. E as tuas mensagens nas tuas músicas, elas são, até estava comentando nos bastidores agora, que elas são muito otimistas, muito reflexivas. É essa mensagem que você pretende repassar para quem está ouvindo os teus trabalhos? É realmente gerar essa conexão, essa verdade, como você comentava antes? Sim. Eu acho que, resumindo, sim. Eu acho que a vida é muito triste se a gente não tem esperança, sabe? Em 2012, eu passei um período que foi muito importante para mim, pessoalmente. Eu fui para a África do Sul e depois fui para Moçambique. E eu me lembro que talvez no meu último dia, ou um dos meus últimos dias lá, eu passei por um bairro muito pobre, que eu estava ajudando um pessoal num projeto social com crianças, e eu vi um rapaz com uma camiseta dizendo que enquanto existe vida, existe esperança. E eu acho que a vida sem esperança, na verdade, ela não existe, bem dizer. Porque se você não tem esperança de que amanhã as coisas podem ser diferentes, que amanhã você pode acordar, e hoje pode ser que as coisas não estejam bem, ou pode ser que esteja horrível, porque realmente a vida tem altos e baixos, e às vezes você chega no último pico da curva para começar a subir. Então tem dias muito ruins. Então, se você não consegue encarar isso com esperança, é muito difícil, é muito triste. Então, as minhas músicas, ainda que elas nasçam de um lugar de tristeza, de dor, como algumas das músicas que eu trato no disco novo, elas têm um quê de esperança, de que a vida não é só triste. Ela não é toda boa, mas ela com certeza também não é toda ruim. Então, mesmo as músicas tristes, entre aspas, elas têm esse quezinho de esperança. E antes do intervalo, nós vamos ouvir mais uma música. Vitor Pradella, nosso convidado de hoje aqui no Sextou. E essa música está no EP Antes da Boa Hora. O nome dela é Coisa Boa é Voltar Pra Casa. Tem coisa melhor?
Abro a janela e deixo a luz entrar e me mostrar a vida bela que existe além das paredes dessa minha escuridão. Que bom é se deixar iluminar e ver minha sombra me deixar assim que eu chegar. Coisa boa é poder voltar pra casa e te encontrar. E ver que guardaste o coração que eu te dei. Me jogar nesse abraço que faz de qualquer caso um lar. Coisa boa é poder voltar pra casa e te encontrar depois de um dia cheio. Sextou! A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade. Desde sua origem, atravessando os séculos, impulsionada pela curiosidade. Em Itajaí, Santa Catarina, a força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço no qual o conhecimento ganhou casa. E assim nasceu, há 60 anos, a Univale. Mais do que uma instituição de ensino, um lugar de formação e construção de sonhos, de pesquisa, de inovação, de extensão, de arte e cultura, entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização. Hoje, a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora. Por isso, vamos celebrar essa data tão importante. Junte-se a nós, compartilhe suas histórias, conecte-se e faça parte deste legado. Juntos, reinventamos o amanhã. Univale 60 anos. O futuro já começou. Sextou! Estamos de volta com o Sextou pela Univale FM e Univale TV. Você que está chegando agora, não esquece que esse episódio está disponível lá no nosso canal youtube.com/Univale TV. Nosso convidado de hoje, Vitor Pradella, trazendo suas músicas, contando as novidades. Mas antes da gente falar do álbum novo, a gente tem um quadro aqui, Vitor, no programa, chamado Sextou na Lata, que é pra gente conhecer um pouquinho melhor nossos convidados. Bora. E é algumas perguntas assim pra você responder rápido, sem pensar muito. Tá Pode bom, ser? Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Um artista. Lenine. Uma frase. A que eu acabei de dizer. Enquanto há vida, há esperança. Uma música. Meu Deus. Só uma? Só uma? Nossa, meu Deus do céu. Não sei, muito difícil. Pode ser tua. Pode ser minha? Pode. Então eu vou escolher de sol a sol. Um sonho realizado. Nossa. Gravar um disco era um grande sonho quando era mais novo. Um show inesquecível. Eu assisti Lynyrd Skynyrd com meu pai. Legal. Criar histórias ou ouvir histórias? O que o Vitor prefere? Criar histórias. Falar ou escutar? Eu acho que eu falo mais do que deveria. Então eu vou responder o que eu gostaria, escutar mais. O maior aprendizado do seu pior dia? Vai passar. Alegria instantânea é?
Né? É o que é. É o que é. É. Boa. O que você acha que o mundo mais precisa hoje? Consciência, talvez. Um lugar onde você encontra paz. Casa. Um abraço que é lar. Da minha mulher. O nome dela? Arely. Arely, um beijo pra ela. Um apelido que ninguém ou que pouca gente conhece. Preá, pode ser. Comida favorita. Churrasco. O que tu não come de jeito nenhum? Eu como de tudo. Come de tudo. Eu Então amo tá comer. bom. Sem frescura. Sem frescura. Não sei se não tem uma coisa de jeito nenhum, não. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas Sim. de jeito nenhum, não. O que te inspira? A vida. Eu sou? Nossa, meu Deus, eu sou lá o que eu sou. Pensa eu sou rápido. um contador de história, eu acho. Eu estou? Em paz nesse momento. Que bom! Foi muito bem. Vitor Pradella foi super bem. A gente deu uma mexida nessas perguntas aí para fazer uma adaptação, mas acho que você foi super bem. E vamos falar do Mato e da Estrada agora, antes de ouvir a Legal. primeira música. Recém-lançado, tá aí nas plataformas para todo mundo ouvir. Tem um documentário muito bacana que quem está acompanhando a gente pela TV e pelo YouTube tá vendo aqui no nosso cenário também. Como é que foi o processo de criação desse trabalho e qual que é o teu sentimento hoje vendo tudo isso no mundo para tantas pessoas? Tô muito feliz de estar lançando esse trabalho. Já tinha um tempo que eu não lançava nenhum trabalho autoral maior, assim. Né? Desde o meu EP, o Antes da Boa Hora, saiu em 2021. Mas é um disco que, um EP, apesar de ter lançado em 21, eram composições que estavam na gaveta há muito tempo. Foi naquele pico da pandemia que eu comecei a abrir a gaveta e, já que eu estava mais parado do que o normal, eu falei, não, vou atrás de umas composições para ver se eu lanço alguma coisa. Então tinha bastante tempo que eu não parava para escrever um projeto maior. Então estou muito feliz de estar lançando ele e especialmente pelas conexões que esse disco está permitindo, a forma como as pessoas estão recebendo esse trabalho. Os números estão indo muito bem, o que é importante para a gente também, mas mais do que número é o tipo de feedback que eu estou recebendo. Assim. Muita gente emocionada, gente se conectando com as músicas, tomando para si, que eu acho que essa é a parte mais legal de compor, escrever, lançar músicas, é que as pessoas tomem para si, assim como eu tomei para mim músicas de outros compositores a minha vida inteira e ressignifiquei elas dentro da minha própria vida. Isso tem acontecido bastante. O documentário que saiu do disco, que é o que eu acho que melhor conta essa história, é o que mais as pessoas estão assistindo, gente mandando mensagem, botei meus filhos na cama, um cara falou assim, botei meus filhos na cama, abri uma garrafa de vinho, sentei na frente da TV e falei, não, vou assistir essa parada. Muita gente, passou voando, assistiria mais tempo. Então, hoje em dia, tudo para ontem, tudo muito rápido, as pessoas parando para assistir um filme de mais de 1 hora, contando uma história de um disco, né? Que é um documentário, assim, não é o tipo de coisa que as pessoas vão atrás quando querem dar uma espairecida, né? Normalmente é uma série, um filme. Então, tô muito, muito feliz assim, com esse lançamento. Que bacana, porque você também, é claro que um trabalho dessa magnitude e com essa qualidade não se faz sozinho. Com certeza. Eu sei que tem várias pessoas no documentário, é possível ver várias pessoas envolvidas, mas tu trouxe alguém contigo hoje na entrevista, que está nos bastidores, que foi também um grande parceiro nesse trabalho. Gostaria que você falasse da participação do Gui nessas composições e, enfim, como é que rolou tudo isso. Sim, o Gui tá aqui, atrás das câmeras, e o Guilherme é um grande parceiro aí que a vida me deu. Eu costumo dizer que os meus melhores amigos foi a música que me deu. E o Gui é um deles. A gente acabou se conhecendo por um amigo que a gente tem em comum, que trabalha com distribuição digital, com produção e produção artística, assim. E ele falou, cara, tem uma banda que eu gostaria que você conhecesse, que se chama O Maior Clichê do Mundo. Os moleques são de Criciúma, estão no começo, mas gosto muito das músicas, estou começando a trabalhar com eles. E produzi um EP deles, o primeiro não, né? Eles já tinham algumas músicas gravadas. Eu produzi um EP deles, que a gente lançou bem ali no pico da pandemia 2020, ali nos primeiros meses. E desde então a gente, produziu muita coisa juntos. E quando eu estava escrevendo o disco, eu me propus a escrever esse trabalho em 20 dias. Assim, eu separei 20 manhãs que antecediam o primeiro dia da gravação para escrevê-lo. E aí, no primeiro dia, eu escrevi de sol a sol, dei o nome do disco, falei, cara, é nessa linha é isso que eu quero contar, essa história que eu quero contar, né? De abrir esse baú familiar, voltar lá atrás, revisitar algumas memórias. Eu escrevi essa música pensando no meu pai e inspirado na saudade que eu tenho dele.
E aí, no segundo dia já não foi tão bem, não escrevi uma música, no terceiro dia rabisquei alguma coisa, no quarto foi, mas eu falei, cara, nessa média aqui que eu tenho, nessa mais 2 semanas eu não termino o que eu preciso de músicas. Eu falei com o Guilherme, a gente tinha um encontro à tarde para terminar uma música da banda dele. Eu falei, cara, não quer vir de manhã aqui para casa? Expliquei, contei sobre o projeto, eu gosto muito das composições do Gui. E aí a gente acabou fazendo 4 das 9 músicas que compõem o disco que a gente escreveu em parceria. E é isso. Que massa. Daqueles encontros que fazem a vida valer a pena, né? Com certeza. Meu Deus. Muito legal, porque a gente vai ouvir de Sol a Sol, que é a música que o Vitor mencionou agora em homenagem ao pai dele. E essa música tá no álbum novo, que você pode conferir também nas plataformas. A gente vai ouvir um pedacinho dela aqui em primeira mão no programa. Bora? Vamos lá. Trabalhar era só o que fazia, era só o que sabia fazer, prover mais que o pão sobre a mesa, proporcionar uma vida melhor que aquela que teve com os seus pais. E essa é a história do super-herói, de calos nas mãos, da pele marcada. Essa é a história do meu e do seu, que sai todo dia pra matar um leão. E essa é sobre um dos melhores homens que conheci. Que linda, de Sol a Sol. Aquele momento que a gente fica assim se segurando, né? Porque é realmente uma letra muito bonita, vale a pena você conferir ela na íntegra. E é um mix de sentimentos, Vitor. É realmente uma... Você abrindo seu coração para toda a sua história, para toda a sua criação e para as pessoas que fizeram parte da tua trajetória e fazem parte dela também? Com certeza. É um disco muito especial, como você falou. A gente não faz nada sozinho e eu fiquei muito feliz de ter as pessoas, não só o Gui, mas todo mundo, né? O Giba ter aberto o estúdio para mim, é um parceiro de longa data, que a gente já trabalhou em projetos de vários outros artistas, ter aberto o estúdio para mim, para a galera, os caras da banda, né? O Eliezer, que é aqui, professor aqui da universidade, inclusive, um baita pianista, arranjador, produtor, o Bass, que é um baixista ali de Blumenau, um grande irmão também, que eu já fiz alguns trabalhos juntos, o Peter, que é um cara que a gente tinha conhecido recentemente, mas abraçou muito bem, musicalmente falando, o Felipe Matos, que dirigiu o filme, que é um baita diretor, todo mundo, né, que fez a coloração, enfim, toda a ficha técnica, é muita gente. E ter abraçado a visão desse disco, que é um disco que começou tão pessoal. De Sol a Sol, essa música que eu acabei de tocar, foi a primeira música que eu escrevi desse trabalho e que me deu o nome do disco. Eu estava com muita saudade do meu pai. Nos últimos 4 anos eu vi meu pai por 7 dias. E aí a gente começa a fazer aquelas contas. Meu pai daqui a pouco está com 80 anos, nessa conta eu vou ver meu pai muito pouco nessa média. E eu estava com muita saudade dele, meu pai mora fora do país, é difícil a gente se encontrar, é mais do que só querer. E aí eu falei, cara, eu estava com muita saudade, resolvi escrever essa homenagem para o meu pai, que abriu mão de tantas coisas, mas nunca para acumular, mas sempre para dar mais para a gente, né? Mais do que teve quando era criança, uma família muito humilde, muito pobre. Então ele falou, cara, o que eu sei fazer é trabalhar para dar mais para vocês. E aí ele abrir esse baú e de lá comecei a lidar com tantos outros sentimentos, né? O do Mato da Estrada essencialmente é sobre ausências, sobre saudades, sobre faltas, né? Falei sobre a perda do meu avô daqui a pouco, que é uma composição em parceria com o Gui, que também durante o processo de produção perdeu uma pessoa querida da família. Falo sobre a saudade que eu tenho da minha irmã, que é uma grande amiga minha, mas hoje a gente vive em cidades diferentes e já não se encontra tanto.
A música que, sei lá, que eu fiz pra Arely nesse disco é a primeira música que eu fiz depois do nascimento da nossa filha, e eu lido com a saudade que eu tenho do que a gente tinha antes da nossa filha. Embora eu ame esse nosso novo momento como família, eu sinto falta do que a gente tinha só nós dois. E o disco é todo sobre ausências, assim. Então, muito feliz de ter gente que abraçou o projeto. Eu acho que isso fica impresso no registro e, de certa forma, a forma como ele está alcançando as pessoas é isso, assim. É porque é muito verdadeiro. Não tem nada ali que não é inventado, contado, né? Não tem nenhuma roupa que é um figurino comprado pensando para passar uma imagem. Todas as fotos são na minha casa ou no estúdio, ou a capa do disco estou em cima do meu carro, as roupas que eu usei, os instrumentos que a gente usou, sabe? Não tem nada tentando passar alguma coisa que não é ali. É tudo muito de verdade, assim. Então, demais. O disco, estou muito feliz. E foi difícil acessar essas memórias e esses sentimentos? Ou pra ti é uma coisa tranquila? Tu é um cara bem resolvido quando a gente fala em externar esses sentimentos? Acho que sim, é um compositor nato, né? Eu não sei se um compositor nato, mas eu me considero um cara bem resolvido, assim, né? Inclusive, o meu pai, desde que eu lancei o disco, todo dia que eu falo com ele por mensagem, ele me agradece pela música, pela homenagem. E aí, acho que foi ontem ou antes de ontem, a gente estava falando, ele, guri, não canso de te agradecer pela música. Ele falou, isso me deixa, além de achar a música linda e ter amado a homenagem, ele falou, eu sempre tinha uma sensação de que tinha ficado uma mágoa por ter deixado vocês e ter ido para outro país. Mas eu sinto que não, e realmente não, eu não tenho mágoa do meu pai. Hoje, sendo pai, eu entendo talvez mais do que nunca as decisões. Não sei se na mesma situação teria tomado as mesmas decisões, mas eu entendo as decisões dele. Eu aceito hoje a perda trágica do meu avô num acidente, né? Que foi o cara que eu me agarrei depois que meu pai saiu de casa. Mas eu entendo, é a vida é o que é. Infelizmente, ela tem dessas coisas que a gente não escolhe, mas ela joga essas no nosso colo e a gente tem que saber se virar com o que tem. Então eu me considero um cara resolvido e eu acabo lidando, né? A minha terapia é escrever música. Eu lido com esses sentimentos escrevendo música. Então foi fácil acessar, sinceramente, assim, não foi difícil. Eu gosto muito de falar sobre sentimentos. Ainda que meus amigos me digam que eu tenho um coração de pedra, que eu não sou um cara que choro muito, assim, não pareço ser muito emotivo, eu me considero um cara que lido bem com as emoções, eu gosto de falar do que eu sinto, né? Os meus trabalhos todos são basicamente autobiográficos. Que legal. Então eu acho que sim, lido bem com os sentimentos, falo bem deles e... E o bom é que você faz a sua terapia, ajuda na nossa também, porque já acaba que fica ali tudo muito conectado. Mas antes da gente ouvir a música que vai fechar o programa, eu quero muito convidar você para seguir o Victor. É Victor Pradella lá nas redes sociais, Pradella com 2 L's. Você pode também acompanhar ele nas plataformas, assistir o documentário que está muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhar como foi o processo de gravação desse álbum. E é claro, convidar você também para assistir esse programa na íntegra, mais uma vez, lá no nosso canal no youtube.com/UnivaleTV. Vitor, eu quero imensamente te agradecer pela participação aqui no programa. O tempo passa muito rápido, mas é claro que esse trabalho está no mundo, tá aí para todo mundo se conectar. Já deu para sentir, né? A energia do Vitor tá muito impressa, de fato, como ele falou, nesse trabalho e nos demais. Vale a pena conferir. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Feliz de estar aqui. Obrigado a todo mundo aí. E a gente que agradece. E nós vamos fechar para uma que é das minhas preferidas desse novo trabalho. Eu aí fiz o exercício direitinho, ouvi todo o álbum, assisti o documentário. Realmente encantada com esse trabalho do Victor Pradella, que chama Pras Nossas Filhas, que é a que vai fechar, então, o nosso final de semana aqui no Sextou. Pode ser? Bora. Bora. Bom final de semana, gente. Um beijo. Valeu. Veja bem, nem sempre as coisas são como se espera. Mas não dê bola pra opinião de quem não te quer bem. Se eventualmente se encontrar num lugar onde não pode amar, não demore pra partir dali.
respire fundo e voa. Vive a vida sem se preocupar, pois todo dia é um dia pra recomeçar. Se você um dia quiser saber um pouco mais de mim, não vai ser difícil me encontrar nos discos que eu deixei na sala de estar. Sextou!